E aí pessoal, beleza? Pessoal, certa vez um amigo pediu para eu fazer um vídeo mostrando como fazer a instalação da luneta, né? O alinhamento da luneta, e eu falei para ele que não via muita necessidade de fazer isso porque já tem muito vídeo na internet, né? Mas eu resolvi colocar aqui um detalhe interessante nesse vídeo, tá? Acompanha aí. Então pessoal, a carabina está ali na mesa, ali numa estativa. A luneta está sobre ela, mas não está fixada. Está só em cima dos mounts, os parafusos frouxos. E ela está apontando aqui para esse reticulado aqui que eu fiz num programa de desenho, tá? É só para mostrar para vocês que ele está bem nivelado. Nível de bolha, pegar ele de frente, né? Porque essas coisas dependem do ângulo de visão, viu, pessoal? Pegar ele assim inclinado parece estar torto. Então tem que pegar de frente. Toda vez que vocês forem visualizar, nível de bolha tem que ser de maneira frontal. Então tá aí. E lá eu vou comparar o retículo com esse reticulado aqui de quadradinhos. Então eu estou aqui com a carabina, ela está apontando lá para o reticulado. E a ideia aqui é mostrar para vocês ela está bem alinhada. E eu vou começar a apertar os parafusos mais de um lado do que de outro, para mostrar a importância do aperto alternado e por igual. A ideia é mostrar que quando você aperta mais de um lado que do outro, você acaba tirando o alinhamento previamente acertado. Pessoal, ao começar a apertar os parafusos, é bom deixar uma folga aqui, principalmente se for spring, né, que vai ter recuo. Não apertar muito próximo à parte aqui de regulagem, né, de reajuste das torres, porque muitas vezes isso aqui interfere. Principalmente quem tem costume de apertar muito, não precisa apertar muito. Outra coisa é, ao começar a apertar, vocês vão perceber que há revoluções mortas, que não surtem efeito algum. Então você pode colocar o dedo aqui e vejam, esse parafuso aqui está com revoluções mortas, ele não está tendo efeito algum. Mas vai chegar um ponto que ele, a partir de agora, eu começo a sentir aqui no meu dedo que ele está tendo influência sobre a compressão do mount. Então, desse ponto em diante, eu vou precisar começar a ter cuidado em fazer um aperto alternado. E observando, fazendo o aperto, fazendo a visada, olhando aqui o nível de bolha, se continua alinhado, né, antes de fazer a visada, e assim por diante. O primeiro passo, pessoal, é verificar se os espaçamentos aqui das braçadeiras eles estão mais ou menos iguais. Uma vez que vocês perceberam que os parafusos já vão ter força de ação, então vocês alinham esses espaçamentos, tá? Se você verificar que os parafusos, os 4 parafusos já estão entrando em ação, em qualquer aperto que você faça aqui, eles já entram em ação, porém o espaçamento desse lado está maior de que o do outro, então você afrouxa os parafusos desse lado e vai apertando aos poucos até você perceber que os parafusos só entrarão em ação quando os espaçamentos estiverem iguais dos dois lados. Se eles entrarem em ação com espaçamentos diferentes, você não vai ter graus de liberdade para fazer o alinhamento do retículo à medida que você aperta. Então o ideal é deixar no meio termo. É algo semelhante a quem vai zerar uma luneta, deixar as revoluções no meio, para você ter liberdade, né, graus de liberdade de correção no sentido up ou no sentido down, conforme seja a distância que você vai zerar, né? Aqui é do mesmo jeito a ideia, tá? Ficar no meio termo
para caso você precise apertar mais desse lado ou desse, você ter espaço suficiente de sobra. Então, olha o momento em que os parafusos já percorreram rosca suficiente para entrar em ação e verifica se nessa posição que você colocou, o espaçamento de um lado está igual ao do outro. Isso vale também para o da frente, tá? E aí, dá uma olhada no nível de bolha, sempre de forma centralizada. Se não tiver, ajusta, né? Ó, como aqui ele está bem fora. Deixa eu tentar aqui alinhar para vocês verem. Aqui minha câmera ela está bem no meio, né? Posicionada centralmente. Então é assim que vocês vão posicionar o olho de vocês, né? No sentido de alinhar a lateralidade da arma. Agora sim. E aí finalmente é que vocês vão alinhar a luneta com as mãos, né? Visualizar e alinhar lá. Pessoal, e a estativa, ela tem um papel muito legal, quem puder adquirir uma. Na hora da instalação da luneta, ela ajuda muito. Porque nesse ajuste aqui, eu consigo nivelar rapidamente o nível de bolha, nivelar a arma, né? Porque é o seguinte, toda vez que a gente vai mexer aqui, apertar o parafuso acaba tirando do nível. Então, toda vez a ação é repetitiva. Verifica, faz a visada, né? Na verdade, assim, olha o nível de bolha, faz a visada, aperta os parafusos. Apertou os parafusos, a arma sai do nível, é certeza. Então você vai aqui, ó, veja que ali a arma, eu vou tirar ela do nível aqui para vocês verem aqui, ó. Ela vai sair do nível com o apertar dos parafusos, porque acaba trepidando. Então você, com essa parte aqui do ajuste, você rapidamente coloca ela no nível de novo. Olha aí. Tá, então, isso fazer manualmente é tão chato, pessoal. Você colocar, por exemplo, uma almofada, né, ou algum objeto macio. Você tem que ficar posicionando a arma e ajeitando de novo, é bem chato de fazer. A estativa é muito rápido, então quem puder adquirir uma, assim, quem é mais rigoroso com a questão do alinhamento da luneta, ajuda muito. Também não adianta você fazer um super alinhamento da luneta para na hora de atirar de qualquer jeito. Você não tem um nível de bolha aqui orientativo, não adianta de nada. Não faz muito sentido você ser muito rigoroso na hora da instalação e na hora da prática atira com a arma inclinada. Não faz muito sentido. Pessoal, então eu vou apertar somente a lateral direita aqui e vamos ver o que acontece com o retículo. Então deu para perceber que quando você aperta os parafusos do lado de cá, a luneta fez isso, o tubo girou com o retículo. Se você então apertar do lado de cá, ela vai fazer isso. E aí, à medida que você vai apertando os parafusos de um lado e do outro, ela vai dançando e cabe a gente dosar isso de forma que, ao fim dos apertos, a luneta esteja com o retículo plenamente na horizontal. Por isso, não é bom você colocar a luneta, fazer um alinhamento visual único e apertar já os parafusos até o fim, porque fatalmente você vai perceber que quando terminar os apertos, que você olhar, o retículo vai estar desalinhado com o alvo comparativo horizontal lá da frente, tá? Então, por isso é bom fazer alguns apertos e olhar, esse processo ser repetitivo. E aí, claro, a gente vai precisar de um alvo comparativo lá na frente para comparar com o retículo, né, seja com um poste vertical ou com horizontal, e garantir que o conjunto, a plataforma, né, no caso aqui, a única coisa que está fixa é a arma e os mounts. Então, garantir que esse conjunto esteja plenamente na vertical. Então,
No meu caso aqui eu utilizei nível de bolha. Então, pessoal, como consequência de ter tido esses cuidados na instalação, o que a gente percebe é que os espaçamentos eles são muito proximamente parecidos, ó. Vejam, eles são praticamente os mesmos. Então esses cuidados na hora de fazer a instalação da luneta é que vão garantir que você faça boas compensações táticas, claro, se você tiver o cuidado de, ao atirar também com a arma sem inclinações laterais. Repito, não faz sentido você ter um rigor muito grande na hora da instalação da luneta, para na hora dos tiros você não ter esse rigor também. Então, pessoal, é isso aí.